Atos capítulo 19, os irmãos acompanharão a leitura do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar mais uma vez. Amado Redentor das nossas almas, Cristo Jesus é o presente maior que o Senhor nos tem dado. O nosso mediador, aquele por meio de quem podemos nos apresentar diante do Senhor, e nós somos gratos por isso. Somos gratos porque, ainda que prestemos um culto imperfeito, somos aceitos inteiramente pelos méritos do nosso amado Salvador. Nós agradecemos o privilégio de estarmos juntos, atendendo a santa convocação do Senhor no dia do Senhor. E rogamos que nesse momento o Senhor venha mais uma vez, ó Deus, tratar com o nosso coração por meio da Tua palavra que foi lida e que será pregada. Abençoe para que haja fidelidade na pregação e que o Teu Espírito aplique, ó Deus, em nós as verdades, ó Deus, declaradas na Tua palavra para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Alguns aqui devem lembrar, na década de 80, houve uma propaganda de shampoo anti-caspa, que ficou bastante famosa. Mostrava várias pessoas com problema de caspa. Então, uma pessoa ia andando, aí outro estava atrás lá, batendo a caspa. E a propaganda apontava para o shampoo como uma solução definitiva, então, para o problema. E aí, então, vinha a promessa, o slogan: Denorex. É tão bom que parece remédio, mas não é. É lógico que isso também era para disfarçar o cheiro do shampoo, que parecia de fato cheiro de remédio. Mas eles diziam que era um shampoo que você podia usar diariamente. A eficácia era tão grande que parecia remédio, mas não era remédio. E aí esse slogan caiu na boca do povo e pegou. E aí, em várias circunstâncias e situações onde as pessoas se deparavam com alguma coisa que parecia, mas que não era bem assim, um gaiato já gritava de lá: isso é Denorex. Isso aí parece, mas não é. E essa realidade do parece, mas não é, ela pode ser vista no meio religioso, no meio cristão, por exemplo, debaixo do grande guarda-chuva que é o cristianismo, pelas lentes daqueles que não conhecem a Escritura. Se você olhar para as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Cristo, e perguntar a respeito do que é um cristão, eles vão pegar várias tradições totalmente distintas e colocar debaixo do mesmo guarda-chuva. O próprio IBGE acaba fazendo isso, quando coloca debaixo do cabedal lá do cristianismo, católicos romanos, protestantes. Dentro do meio protestante, eles colocam testemunhas de Jeová, que são pessoas que negam a divindade de Cristo, mórmons, adventistas. Todos estes são vistos igualmente como cristãos, apesar de não serem. E o texto demonstra que nem todos aqueles que parecem discípulos de Jesus são de fato discípulos de Jesus.
Nós estamos acompanhando aqui Atos dos Apóstolos e você percebe que Lucas havia narrado aqui no final do capítulo 18 a história de Apolo. Se você olhar aí para o capítulo 18, você vai ver exatamente isso. Ele começa a descrever a terceira viagem missionária de Paulo, dizendo que havia chegado a Éfeso um homem, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Apolo estava ali na sinagoga e diz o texto, pregando a Cristo de forma correta, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo era alguém que cria no Messias, mas lhe faltava informações a respeito de Cristo, e é por isso que ele está ali pregando na sinagoga, e o texto diz, no verso de número 26, que ele começa a falar ousadamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila ouvem a mensagem de Apolo, eles tomam Apolo, chamam à parte, e diz o texto, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E nós vimos na semana passada a humildade de Apolo, que já era um pregador eloquente, mas que acata o ensino de Priscila e Áquila, e o resultado disso está no final do texto, quando diz no verso 28, que com grande poder Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo era Jesus. Isso já aconteceu quando Apolo foi para Corinto. Ele havia sido instruído por Priscila e Áquila, teve o desejo de começar a ajudar ainda mais a obra da igreja, e ele então foi recomendado à igreja de Corinto. Os versos que se seguem aqui no capítulo 19, mostram agora Paulo encontrando um grupo aparentemente de cristãos, e que foi encontrado ali em um determinado momento em que ele está lá em Éfeso. Dê uma olhada no versículo 1, diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, ou seja, veja a narrativa e como as coisas estão acontecendo. Apolo estava em Éfeso, foi lá na sinagoga de Éfeso que ele foi encontrado por Priscila e Áquila, ele foi instruído e foi a Corinto. E agora Lucas diz, quando ele estava em Corinto, quem chega em Éfeso? Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, e o fato de Lucas mencionar aqui que Apolo já não estava mais em Éfeso, parece então querer desconectar Apolo deste grupo. É como se Lucas estivesse mostrando o seguinte, olha, o caso destes homens que vai ser narrado agora é distinto do caso de Apolo. Apolo falava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele foi instruído e ele entendeu mais perfeitamente a doutrina. Mas esse grupo vai acontecer algo bem distinto com eles. Eles eram discípulos de João Batista e diziam crer em Cristo. Você pode então aprender nesse texto sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. O que é ser verdadeiramente um discípulo de Cristo? Você vai olhar no texto e vai perceber que o verdadeiro discípulo de Cristo é habitado pelo Espírito Santo. Veja de novo, olhe para o texto. O fato de Lucas ter registrado, como eu disse, que Paulo achou em Éfeso alguns dos discípulos, no verso 1, demonstra que em princípio o próprio Paulo achou que ali estavam cristãos. O próprio Paulo entendeu que se tratava de irmãos. Possivelmente eles mesmos se apresentaram assim, como pessoas que criam em Cristo. Mas Paulo começa a averiguar um pouco mais. Nós não sabemos o que aconteceu, mas parece que Paulo percebe alguma coisa diferente na fé daqueles homens, daquele grupo que diz o texto aí no verso de número 7, um grupo de uns 12 homens, mais ou menos. E o que vai acontecer então? Paulo começa a fazer perguntas. Paulo, no versículo 2, faz uma pergunta, veja, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?
Essa é a primeira pergunta que Paulo faz, e essa pergunta é bastante importante aqui no texto, porque a pergunta pressupõe que é impossível alguém ser crente e não ter o Espírito Santo. Esse é o pressuposto de Paulo. Vocês são crentes, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, porque a coisa mais normal e mais natural é exatamente essa. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Veja se não é essa a ênfase do ensino de Paulo. Vá lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e você vai perceber isso no capítulo de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Veja o que Paulo diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sabe o que Paulo está colocando aqui para os coríntios? Que um crente é verdadeiramente habitação do Espírito, e é o fato dele ser habitado pelo Espírito que o faz confessar corretamente quem é o seu Redentor. Sem o Espírito Santo não há uma confissão correta a respeito de Cristo. Daí então Paulo chegar lá para aqueles homens, verificar alguma coisa equivocada e perguntar: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Volte lá agora em Romanos capítulo 8, você vai ver mais uma carta de Paulo, e mais uma vez Paulo vai ensinar a respeito desta verdade. Romanos 8, a partir do verso 9, Paulo agora fala da novidade de vida aos romanos e diz a eles: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo é bem categórico aqui no seu ensino. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Veja mais uma vez a ênfase de Paulo: é o Espírito Santo que habilita o crente a viver a nova vida, a lutar contra o pecado, a confessar a Deus como Pai. Por último, vá lá na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. E em Gálatas, no capítulo 4, você tem assim, no verso de número 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O ensino de Paulo é inequívoco: crentes são habitação do Espírito Santo. É preciso ser habitado pelo Espírito para crer em Jesus Cristo. É preciso ser habitado pelo Espírito para lutar contra o pecado. Então esse grupo chega e se apresenta como cristãos. Eles têm uma profissão de fé, eles falam a respeito do Messias. E a pergunta é: vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Qual é a resposta destes homens? Volte lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2: ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nós nem sabemos disso. Nós não temos ideia do que você está falando. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E a resposta então deixa claro aqui que estes homens não eram verdadeiramente cristãos.
Porque se um cristão é habitado pelo Espírito, se é exatamente o Espírito de Deus que faz o homem confessar a Cristo, se ninguém confessa a Cristo sem o Espírito, e estes homens dizem: nós nem sabemos que existe o Espírito, trata-se de pessoas que não são seguidoras verdadeiras de Cristo, apesar de se apresentarem assim. Apesar de, em princípio, o próprio Paulo achar que se tratavam de cristãos. E diante da resposta, Paulo então faz mais uma pergunta. Vai lá no texto, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Agora a pergunta muda: vocês não conhecem o Espírito? Nunca ouviram falar? Como é que vocês foram batizados? Em quem, pois, vocês foram batizados? A resposta: responderam, no batismo de João. Agora, há algo a ser notado aqui. Estes homens eram discípulos de João Batista. Lembra que no ministério de Jesus, João Batista está a batizar. Ou estes homens não estavam familiarizados com o ensino de João Batista, ou estes homens se afastaram demasiadamente do ensino de João Batista. Porque quando Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Olha, nós nem sabemos que existe o Espírito, mas vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. E por que eu estou dizendo isso? Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Você tem aqui a pregação de João Batista. E a partir do versículo de número 15, você tem João Batista dando testemunho a respeito de Jesus. Diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pregação de João Batista envolvia a doutrina do Espírito. Aqueles que vinham até João ouviam categoricamente dele: eu batizo com água, quem vem após mim é mais poderoso, ele batiza com o Espírito Santo. E agora estes homens, discípulos de João Batista, dizem: nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. É por isso que eu disse: ou eles se afastaram demasiadamente do ensino de João, ou eles não estavam familiarizados com o ensino de João. E perceba, eu fiz questão de abrir o evangelho do próprio Lucas, porque é Lucas quem está registrando o Atos dos Apóstolos, e é Lucas quem está registrando aqui o ministério de João Batista. Mas se você quiser um pouco mais, volte lá no capítulo 1 de Lucas. E no capítulo 1 você vai perceber que Lucas está registrando as palavras do anjo a Zacarias. Quem era Zacarias? Pai de João Batista. E ao falar a respeito de João Batista, veja o verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E agora estes homens estão lá dizendo: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E diante da negativa dos discípulos de João acerca do Espírito Santo, Paulo os instrui e eles são batizados em nome do Senhor. Veja o verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. O que demonstra que o batismo de João é distinto do batismo de Jesus Cristo. O batismo de João era uma cerimônia de purificação. O batismo de Cristo é distinto do batismo de João. Eles são novamente batizados. Eles são batizados em o nome de Cristo Jesus. E veja o que acontece no verso de número 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como
profetizavam. Paulo impõe sobre eles as mãos e agora eles começam a falar em língua. O que acontece aqui é um mini Pentecostes. E isso precisa ser bem entendido por nós. Porque muitos olham esses textos que aparecem na Escritura, está vendo? Batismo no Espírito Santo, língua. Batismo no Espírito Santo, profecia. O que o texto ensina? O texto ensina que aqueles que creem em Cristo são a habitação do Espírito, prometido por Cristo, para que os seus discípulos sejam testemunhas fiéis. Não foi isso que Jesus falou lá no começo? Isso é que vai nortear a ideia, Atos dos Apóstolos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens judeus, o evangelho é primeiro para o judeu e também para o grego. Daí você vê o itinerário de Jesus: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Primeiramente os judeus recebem o Espírito Santo. O que acontece naquele dia? Eles passam a falar em outras línguas. Eles falam da grandeza de Deus em línguas de todos os povos que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. E todas aquelas pessoas estão assustadas, dizendo: mas esses homens não são todos judeus? Como é que nós conseguimos ouvi-los em nossa própria língua? E aí você tem uma lista ali enorme: somos partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, vários idiomas. O Espírito fez com que aqueles homens falassem das grandezas de Deus numa língua que eles não conheciam. Jesus cumpriu a sua promessa. Ele tinha feito essa promessa aos discípulos: eu vou, porque se eu não for, o Espírito não virá. E agora a promessa está cumprida. Os judeus recebem o Espírito Santo. O que o texto então quer mostrar? Que agora estes homens são cristãos, que agora estes homens de fato creem no Senhor Jesus Cristo. E por que o texto não ensina um batismo com o Espírito posterior à salvação, e não ensina que o falar em línguas é evidência desse batismo? Porque se o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, todo mundo deveria falar. Porque quem não tem o Espírito não é de Cristo. Nós vimos o ensino de Paulo. Se alguém não tem o Espírito, não é de Deus. Você tem o Espírito? Sim. Qual é o idioma que você fala? Sem aprender. Todo mundo deveria falar se de fato o batismo é evidência, ou a língua é evidência do batismo. Você vai ver em Atos que em alguns momentos isso aconteceu. Quais foram os momentos? Nós já vimos eles. Volte aí as páginas da sua Bíblia lá para o capítulo 8 de Atos. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Lembra do itinerário? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho foi pregado em Jerusalém, e agora o evangelho começa a sair de Jerusalém. O evangelho chega em Samaria. E o texto aqui diz: quando os apóstolos ouviram que até em Samaria havia gente se convertendo, eles enviam Pedro e João para lá, representantes dos apóstolos. Diz o verso 15: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Sabe o que ocorreu aqui? Foi a primeira vez que o evangelho chegou a Samaria. Aqueles homens eram de fato crentes, mas os apóstolos judeus precisavam de uma evidência para saber que aqueles irmãos eram crentes. Então eles vão até lá, e quando eles impõem as mãos, acontece o mesmo que aconteceu em Jerusalém. Os samaritanos passam a falar em outras línguas. Está comprovado de que eles receberam o Espírito Santo. Capítulo 15, não é isso que Pedro vai argumentar no concílio?
Estes homens, como nós, receberam o dom do Espírito Santo. O que aconteceu então aqui no capítulo 8 foi que Deus deu uma refreada na evidência da vinda do Espírito a Samaria, para que os apóstolos pudessem testemunhar isso. Então essa é a primeira vez que vai acontecer. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 10, você vai ver outro gentio se convertendo, não só ele, como toda a sua casa. Quem é este homem? Cornélio. E vocês lembram como que foi todo o contexto de Cornélio? Pedro tem que ter uma visão de Deus sobre os animais impuros. Mata e come, Pedro. Senhor, eu nunca comi nada comum ou impuro. 3 vezes. 3 vezes. Na terceira vez, então, Deus vai falar: ô Pedro, não considere o que eu purifiquei comum ou impuro. Daí a pouco, vem alguém lá da casa de Cornélio e convida Pedro para ir até a casa de Cornélio. Lembra-se de como que Pedro chegou na casa de Cornélio? Vocês sabem que eu sou judeu e não é permitido a mim entrar na casa de alguém impuro. Mas Deus me mostrou para eu não considerar ninguém comum ou impuro. Ele prega a palavra ali, a família de Cornélio se converte. Você vai lá no versículo 44, e o texto diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles alguns dias. Essa foi a segunda vez que você vê a mesma coisa acontecendo, mas veja que o Evangelho está seguindo o itinerário: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E agora com estes homens acontece o mesmo fenômeno, mas há uma coisa distinta aqui. E qual é a distinção? Os samaritanos eram crentes, mas foi retardado o envio do Espírito para que ficasse evidenciado aos discípulos. Cornélio creu e o Espírito veio sobre eles. Agora, Paulo, que está fora desse corpo apostólico, ele é um apóstolo nascido fora do tempo, é aquele que também impõe as mãos e acontece o mesmo que acontecia com os outros apóstolos. E mais, ele encontra pessoas que não conheciam a Cristo, eles não tinham ideia do que era aquilo. Esses textos não estão aqui para dizer: há uma experiência distinta com o Espírito Santo que redunda lá em falar em línguas. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que quem é crente tem o Espírito Santo. Estas evidências de línguas e profecias, elas ficam ali no primeiro século. E agora, estes homens, se tiveram de fato contato com o ensino de João Batista, lembraram do que João Batista estava dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo. Por que isso acontece? Exatamente por isso. Estes homens estão sendo lembrados do ensino de João Batista. Um cristão verdadeiro, meus irmãos, é habitado pelo Espírito Santo. A confusão então carismática a respeito do Espírito Santo, ela não procede da Escritura, e o problema é que muitas vezes começa a adentrar as nossas igrejas. Os crentes ficam confusos. Eu lembro que durante os primeiros anos de conversão eu era bastante confuso com respeito a tudo isso, porque não havia uma instrução sólida sobre o que nós cremos, o que nós entendemos, o que de fato o texto está dizendo. E é por isso que você precisa entender corretamente a doutrina do Espírito Santo, a fim de não ser levado por vento de doutrinas, a fim de não ficar procurando experiências distintas daquelas que a Escritura nos dá e nos garante que nós temos. Você é crente, você tem o Espírito Santo. Se você crê em Cristo, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito é o outro consolador que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, e é por isso que você tem consolo e auxílio.
É por isso que você pode pegar a Escritura e ler, porque Ele é o Espírito que guia a toda a verdade. É o Espírito que ilumina as nossas mentes. Você pode lutar contra o pecado, como nós vimos aqui no texto de Paulo, por causa do Espírito Santo. É por meio do Espírito que nós mortificamos os feitos do corpo. É por isso que não dá para ser crente sem o Espírito, porque senão nós não conseguiríamos lutar contra o pecado. Nós teríamos a lei de Deus que nos orienta como devemos andar, mas não teríamos condição de obedecer a essa lei. O Espírito nos habilita a isso. O Espírito está em nós. O Espírito nos capacita a viver de forma digna do Evangelho. É por isso, irmãos, que quando cristãos não dão ouvidos à pregação da palavra, eles desonram o Espírito. Porque o Espírito nos guia à verdade. É por isso que quando cristãos não dão a Jesus a glória devida ao seu nome, eles desonram o Espírito, porque o ministério do Espírito é apontar para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que se você for em um culto e tiver muita emoção, e tiver muita manifestação de dons carismáticos e Cristo não for exaltado, o Espírito foi desonrado, porque o ministério do Espírito é apontar para Jesus Cristo. Você é cristão, você tem o Espírito e você precisa crescer, se encher do Espírito Santo. Lembra que é isso que Paulo fala? Abra lá em Efésios. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. Mas como é que é isso, pastor? Como é que nós nos enchemos do Espírito? Nós oramos também. Nós lemos a Bíblia. Veja se não é isso que Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito? Está aqui, Paulo está dizendo como é. E ele diz mais: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, é assim que vocês serão cheios do Espírito. Maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja, e assim vocês serão cheios do Espírito. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, e assim vocês serão cheios do Espírito. Pais, não provoquem a ira dos filhos, e vocês serão cheios do Espírito. Servos, trabalhem como se estivessem trabalhando para Deus, e vocês serão cheios do Espírito. Patrões, senhores, tratem bem os seus servos, e vocês serão cheios do Espírito. Paulo não deixa ninguém tateando aqui. A sequência é bem clara do texto. Como é que você se enche do Espírito? Cumprindo aquilo para o qual Deus te criou. Relacionamento com Deus, relacionamento com o meio, com a cultura, relacionamento com o próximo. É assim que nós nos enchemos do Espírito. E se é a Escritura que norteia isso tudo, é exatamente por isso que é a primeira coisa que é citada aqui: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus cânticos. E depois que você enche o coração da palavra de Deus, você precisa praticá-la. Você faz isso na sua casa, você faz isso no seu trabalho, você faz isso onde você está, e quem te habilita a fazer isso é o Espírito. E você vai crescendo e sendo cheio do Espírito. Crentes são a habitação do Espírito Santo. Mas volte lá em Atos 19, e você percebe também que um cristão verdadeiro conhece corretamente a Jesus Cristo. Veja a dinâmica aqui do que fez Paulo. Paulo questionou os discípulos. Primeira pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nem sabemos que isso existe. Vocês foram batizados em qual batismo? No batismo de João. Quando Paulo ouviu isso, o que ele fez? Verso 4: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Sabe o que Paulo fez? Paulo explicou exatamente qual era o ministério de João Batista.
Paulo explicou o que João Batista pregava, dizendo: João conclamava, chamava os homens ao arrependimento. E se você lembrar do batismo de João, você vai ver que Jesus Cristo se submeteu a isso, não que ele precisasse se arrepender, certo? Quando ele chega para batizar, o que João diz? Mas eu aqui tenho que ser batizado, e você que vem a mim? Jesus vai dizer: convém que se cumpra toda lei, toda a justiça. Aquilo precisava acontecer, porque aquilo ali tinha a ver com o cumprimento da lei. Não que Jesus estava ali arrependido, mas Jesus se submete ao batismo de João. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 3, de novo. Eu vi Lucas antes, né? João capítulo 3. Veja o que vai acontecer aqui a partir do verso de número 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Por que Jesus batizou? Jesus era quais são as funções de Jesus? Profeta, sacerdote e rei. O que acontecia com o sacerdote? Vá lá no Antigo Testamento e confira depois. Moisés pegou toda a tribo de Levi e aspergiu sobre eles, purificando-os. No final de Deuteronômio, o texto diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Deus tivesse tratado face a face. Mas lá no Antigo Testamento foi profetizado que viria um semelhante a Moisés e que o povo deveria dar ouvidos a ele. Quem é esse? Você vai para o Monte da Transfiguração, está ali Cristo, os seus discípulos, Moisés aparece, Elias aparece. Os discípulos estão maravilhados. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E começa então uma nuvem, e Moisés some, e Elias some, e a voz vem do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. As palavras ditas a respeito do profeta que viria semelhante a Moisés são ditas no Monte da Transfiguração. Mas esse profeta é também um sacerdote, e esse sacerdote se apresenta para o ritual de purificação diante de João Batista. Ele não precisava de perdão de pecados, mas ele é o nosso sacerdote. Agora ele sai a batizar. Veja o texto. Verso 26, foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o ministério de João não era um fim em si mesmo, não era para fazer discípulos para ele, mas para apontar para Cristo. Cristo precisa crescer. E o que Paulo está fazendo? Paulo está pegando estes homens que são discípulos de João e está conduzindo-os até Cristo. Como é que ele faz isso? Pregando sobre Cristo, lembrando aqueles homens o que João Batista havia dito a respeito de Cristo, porque importa ser discípulo de Cristo e não de João Batista. João disse para o povo crer naquele que viria. Vocês precisam ver ou crer naquele que veio. Vocês precisam crer no Messias prometido. E estes homens, mais uma vez, revelavam não estarem cientes do ensino de João Batista. Primeiro, em relação ao Espírito Santo, porque João falou sobre o Espírito Santo. E segundo, sobre a necessidade de crer no Messias, no profeta, no sacerdote e no Rei Jesus Cristo.
João Batista, por vezes, falou a mesma coisa, porque as pessoas chegavam e iam para ele assim: você é o Cristo? Eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar lugar, ele vem e batizará com o Espírito Santo e com fogo. João vem para preparar o caminho. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E sem compreender quem é Jesus Cristo, qual foi a obra de Jesus Cristo, sem crer nele de todo o coração, não há salvação, não há redenção. Eu li aqui um ensino do catecismo, porque lá naquela parte do catecismo, a ideia ou o ensino é a respeito do pacto. Adão transgrediu o pacto, os homens estão em pecado, agora um novo pacto é feito, o pacto da graça, com Jesus e com aqueles que estão representados por Jesus. E como é que Deus manifesta esse pacto? E eu vou ler de novo a parte que eu grifei: livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele, pelo mediador, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé com todas as mais graças salvadoras. O ensino então do catecismo aponta exatamente para isso que está acontecendo aqui neste momento da história. Vocês receberam o Espírito Santo? Nem sabemos que isso existe. Foram batizados em qual batismo? No de João. Seguinte, vocês precisam crer em Cristo. E quando eles creem em Cristo, eles recebem o dom do Espírito Santo. Lucas não parece registrar tudo o que foi pregado aqui, mas entender corretamente a respeito de Cristo é essencial para aqueles que são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E é isso que distingue a tradição cristã bíblica do cristianismo corrente que você vê por aí, que nega Jesus Cristo em vários aspectos. Nega sua divindade, nega sua humanidade, faz dele um servo, faz dele um coitado. Todos esses ensinos não encontram respaldo na Escritura. Nós precisamos conhecer corretamente. Ele ordenou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A evidência da fé pode ser vista no derramar do Espírito sobre esses homens, à semelhança do que aconteceu com os judeus. Então, meus irmãos, saibam que religiosidade não é sinônimo de fé verdadeira. Em princípio, estes homens aparecem e estão ali discípulos. Eles dizem que são. Talvez até o linguajar fosse um linguajar religioso, possivelmente religioso. Mas isso não é tudo. Faltava alguma coisa. Estes homens não conheciam de fato quem era o Messias. Não é porque pessoas parecem ser cristãs que elas o são de verdade. Vai ver que tem muito denorex dentro da igreja. Sabe como que Deus chama? Joio. Não foi assim a parábola? O homem semeou o trigo, o inimigo semeou o joio. Eles são parecidos. O joio parece com o trigo. E agora o que fazer? Vamos arrancar. Deixe que os anjos arrancarão. Pode ser que você vá arrancar o joio e arranque o trigo junto. Não é porque parece, que de fato é. E se você quiser mais uma comprovação disso, lembre-se de Jesus dizendo: naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. A vida não condizia com a profissão de fé e nem com algumas práticas religiosas.
E nós precisamos estar bem atentos a isso. E eu creio que é exatamente por isso, irmãos, que você tem Paulo escrevendo a uma igreja que parece estar andando longe de Jesus, os coríntios. Vocês parecem carnais, eu não posso falar a vocês como espirituais. Paulo não é categórico dizendo que eles não são crentes. Paulo os chama de santos. Mas Paulo está dizendo, vocês estão andando como se não fossem crentes. Então, examinai-vos para ver se de fato estáis na fé. Nós precisamos nos autoexaminar o tempo todo. O problema é que nós gostamos de examinar os outros. Nós queremos apontar quem é e que não é crente. E esquecemos que nós precisamos o tempo todo avaliar a nossa fé, a fim de não nos enganarmos em relação à nossa situação. Nós não podemos negligenciar este aspecto da fé, que é o exame, o tempo todo, da nossa crença e da nossa prática. Discípulos de Cristo conhecem verdadeiramente ao seu Senhor. Pode ser até que não conheçam com profundidade, como nós vimos na semana passada com Apolo, mas conhecem, amam o seu Senhor, pregam, falam sobre o seu Senhor, mas precisam conhecer mais profundamente, como Apolo, que foi instruído e aprendeu e agora ensinava com mais precisão a respeito. Cristãos amam a Cristo e crescem a cada dia no conhecimento dele. Mas estes aqui, eles colocam João Batista à frente de Jesus Cristo, e esse pode ser um grande perigo. Esse é um grande perigo dentro da religiosidade. Existem muitas seitas onde quem aparece não é Cristo, é o líder. É o líder. Experimente falar mal de Edir Macedo perto de alguém da Universal do Reino de Deus. Experimente. As pessoas não querem saber de nada, mas o seu líder. E o problema é que às vezes, dentro de igrejas históricas, há exatamente isso. As pessoas acham que precisam do líder. Se não é esse pastor, eu saio da igreja. Se o pastor mudou de igreja, eu vou atrás dele. Nós precisamos de Cristo. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Cristãos aprendem a cada dia a respeito do seu Senhor. Jesus Cristo precisa ser conhecido a cada dia. Sua obra precisa ser crida e exaltada. Tudo que Ele realizou para a glória de Deus Pai precisa ser conhecido por você. Se você de fato quer honrar o seu Senhor, quer viver uma vida abundante na presença dEle. Um dos casos mais esquisitos que eu já tive na minha vida de aconselhamento se deu com uma pessoa que foi ao gabinete, problemas sérios, ele estava com muita ansiedade, sofrendo com depressão. E aí eu perguntei àquela pessoa, membro de igreja, professo, líder, quem é Jesus para você? E ele começou dizendo, eu acho, pastor, que existe um planeta cheio de Jesuses. E eles estão aí comprometidos com a paz interplanetária. Um desses veio para cá. Eu fiz essa cara aí também. Este homem era professo na igreja, líder. Não sabia quem era Cristo. O Cristo dele é dos livros de ficção do Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas, para quem já leu dessa época. E pela providência de Deus eu conhecia o livro. E aí eu perguntei exatamente isso. Mas rapaz, você já leu esse livro assim? Li. Falei, mas isso não é evangelho. Isso não tem a ver com a Bíblia. Esse Jesus não salva. Esse Jesus não traz paz. Esse Jesus não justifica. Esse Jesus não envia o Espírito, que é o nosso Consolador. E se nós não conhecemos a Cristo, nós não temos as virtudes de Cristo em nós.
E se nós não conhecemos a Cristo, nós não temos o Espírito enviado por Ele para nós. E se nós não temos o Espírito, nós não podemos frutificar, nós não seremos bondosos, nós não teremos longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque todas essas coisas decorrem primariamente de você conhecer a Cristo, aquele que disse: sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecem em mim, vocês dão fruto. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas se você não conhece a Cristo, se você não busca cada dia entender quem é o seu Senhor, você pode até ser um cristão, mas você está perdendo bênçãos sem medida. Como eu disse, na história da igreja, muitos negaram vários aspectos sobre Cristo: sua divindade, sua humanidade, uma confusão sobre quem Ele era, e muito do que já foi considerado heresia no passado está presente hoje. O líder da seita mundial do poder de Deus falou anos atrás que Jesus é o primeiro ser criado por Deus. Isso é heresia. Mas há aqueles que consideram esse homem um homem de Deus. A igreja dele está crescendo, isso não é evidência de que ele é de Deus? Não, não é. E nós precisamos estar bem firmados a fim de verificar todas essas coisas. Você precisa estar familiarizado com o ensino acerca de Cristo. Jesus não foi só um bom exemplo, Jesus não foi um Marte, Jesus não foi um anarquista. Jesus é o Deus que se fez homem para cumprir toda a lei. Gálatas: nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de poder resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei. E menos do que isso, menos do que conhecer a Cristo como o Deus Todo-Poderoso, é insultar a Cristo, é insultar o Espírito. Cristãos conhecem verdadeiramente aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o único que pode perdoar os seus pecados, porque foram cravados na cruz, aquele que conhece cada uma das suas provações, porque ele foi tentado à sua semelhança, mas sem pecado. Por isso é o sumo sacerdote que intercede por nós, que está à destra do Pai e constantemente intercede por sua igreja. Santifica a sua igreja e um dia apresentará cada um de nós como igreja, juntos, sem mácula e nem ruga, para a glória de Deus Pai. É esse Cristo que promete estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que se apresenta como o bom pastor, aquele que foi profetizado como o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que é anunciado pelos profetas como o Rei de toda a glória, aquele que é o profeta, o maior de todos, que nos fala diariamente por meio da sua palavra. Você precisa conhecer cada dia mais esse Cristo, porque o entendimento correto sobre Cristo traz salvação e segurança. Então, tal qual o shampoo que parecia remédio, mas não era, os discípulos de João Batista pareciam cristãos, mas estavam longe de ser. Eles precisaram ser expostos ao ensino correto, aprender sobre Cristo, e ao crer verdadeiramente, eles receberam o dom do Espírito Santo. John Stott, comentando esse texto de Atos, ele diz que a experiência cristã envolve arrependimento, fé, batismo na água e dádiva do Espírito Santo. É lógico que ele não está colocando em ordem, mas todas essas coisas envolvem a experiência
do crente, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem não creu no sacrifício de Cristo, pode até frequentar uma igreja, pode até colocar uma Bíblia debaixo do braço, pode até ser presidente da UPH, da SAF, da mocidade, mas isso não vale nada. Não vai para o céu quem tem cargo na igreja. Vai para o céu quem creu em Jesus Cristo, tal qual é apresentado nas Escrituras. O poderoso Salvador. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Não caia no erro de achar que porque você não tem determinadas experiências, você não é crente. O Espírito Santo habita em você. E você teve a maior das experiências. Você estava morto e reviveu. Esse é o maior milagre. Deus trazer pecadores da morte para a vida. Viva então dessa maneira. E viva como uma testemunha fiel, porque esse Cristo precisa ser corretamente proclamado, a fim de que pelo poder do Espírito homens continuem sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Cumpra o seu papel como testemunha, enquanto você vai sendo cuidado pelo Senhor a cada dia, para que por meio do seu testemunho, da sua vida, Deus traga fé àqueles que são dele.